Porque antes eu quero trazer uma apuração que eu fiz aí com fontes do Senado Federal, conversei com alguns senadores na parte agora da manhã, de que Daniel Vorcaro sinalizou a possibilidade de depor na Comissão de Assuntos Econômicos no dia 24 de fevereiro e falar publicamente pela primeira vez sobre o escândalo do Banco Master. As negociações foram acertadas ontem mesmo, após as reuniões do grupo de trabalho da comissão com a Polícia Federal, onde eles estiveram reunidos, com o Andrei Rodrigues, que é o diretor da PF, e também com o presidente do STF, o ministro Edson Fachin. Agora ficou a cargo da PF cuidar de toda a logística e da segurança de Vorcaro para prestar esse depoimento, já que ele está em prisão domiciliar em São Paulo e a audiência será realizada em Brasília. E também, segundo a apuração do nosso apresentador Bruno Pinheiro, o presidente da comissão, Renan Calheiros, disse que conversou com Vorcaro pelo menos 2 oportunidades. Ele sinalizou essa disposição de falar o quanto antes, mas devido ao feriado de carnaval, o dia 24 seria a data ideal, inclusive com Vorcaro indo um dia antes para Brasília, ficando na sua casa que tem na capital federal, e no dia seguinte, no dia 24, às 9 horas da manhã, ele prestaria este depoimento. É importante lembrar, gente, que este depoimento deve acontecer 2 dias antes da participação do banqueiro na CPMI do INSS. Vitor Otum, eu quero te ouvir agora, porque a gente sabe que o Daniel Vorcaro é uma figura explosiva pelos contatos que ele tem, pela rede que ele formou, pelo network, por todo o lobby, pela entrada, o trânsito que ele tinha nos 3 poderes, e dependendo do que encontrar em mais materiais, isso deve atingir sim outras autoridades. Mas este depoimento, ele sinalizando a vontade de depor, de trazer informações, e neste caso somente sobre o Banco Master, acende um sinal de alerta muito grande. Isso pode sim ajudar nas investigações. Definitivamente, Cássio, o que muitos diziam no início, o escândalo do Banco Master pode ser o escândalo que vai implodir a República do Brasil. Nós ainda tratamos, as tratativas sobre o caso, elas ainda são baseadas no que se sabe. É a parte visível, a possibilidade de que o escândalo do Banco Master seja como o iceberg. Nós estamos olhando para 10%, extremamente preocupados, mas não se sabe até onde vai a rede de influência do Vorcaro. Existem sinais, volta e meia aparece o nome de autoridades pelo Rio, na região norte, às vezes no judiciário, no legislativo, mas a verdade é que nós ainda não sabemos até onde vai a influência do Daniel Vorcaro. O Piperno, na última notícia, falou bastante também sobre a relação dele, possivelmente até com o Banco Central. Então isso coloca em xeque muito da estabilidade, da confiabilidade do sistema financeiro brasileiro. Isso é trivial para todo o setor econômico, entendeu? Então a capacidade, e o momento é bom para o Brasil receber valores, dólares, todo o cenário de instabilidade nos Estados Unidos vem favorecendo muito o Brasil. Então é importante que o Brasil dê uma lição agora de transparência, de responsabilidade. A bagunça tendo sido feita, o ideal agora é que esteja exposta para todo mundo, as pessoas propriamente denunciadas, condenadas, se possível, a gente sabe como é difícil, puxando a trajetória do nosso país, mas o ideal é que coloque tudo a limpo, Perfeito, Vitor. Fábio Piperno, quero te ouvir também, porque nessa apuração eu ouvi de um senador o seguinte: há uma expectativa, Cássio, muito grande para esse depoimento de Daniel Vorcaro lá no CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos. Por quê? Por 2 sentidos. Ele pode dizer muito ou simplesmente não pode dizer nada. Ou seja, esse depoimento pode ser uma bomba relógio, pode implodir em Brasília, mas ao mesmo tempo a gente não sabe qual é a estratégia da defesa de Vorcaro, se ele vai falar muito ou se ele vai se conter para não se complicar ainda mais. Ele é um jogador meticuloso, ele não vai jorrar tudo aquilo que ele sabe, até porque o sigilo, as informações que ainda estão em segredo são o grande trunfo dele. Por que isso? Porque tem muita gente, é óbvio, ninguém pode ser ingênuo a ponto de achar que não há muitos personagens da República hoje morrendo de medo com qualquer possibilidade de Vorcaro fazer alguma denúncia. E, veja, eu sempre chamo a atenção aqui para o fato de que a cada dia aparece um fato novo. Por quê? Porque isso tem abastecido os noticiários a conta gotas. Então, quando o material da Polícia Federal vai parar com o ministro Fachin, sem passar pelo relator, mas nesse meio do caminho surgem algumas informações de conversas que foram vazadas, conteúdos desses diálogos e tal. Então, tudo isso vai abastecendo. Por quê? Porque os vazamentos são convenientes até por parte de quem quer investigar.
Ou seja, vocês não estão deixando a gente atuar nisso? Então, pera lá, então vamos vazando de pouquinho. Vai aguçando a curiosidade e vai oferecendo à opinião pública a possibilidade de montagem desse quebra-cabeça. Então, no caso do Senado, do nosso lídimo Senado Federal, eu perguntaria o seguinte: por que teve senador querendo aumentar o limite do FGC para R$1 milhão, numa clara medida em que, de apoio a um pleito de Daniel Vorcaro para poder, naquele momento, valorizar os seus CDBs? E olha, gente.